me foi feito para que estivesse aqui nesta noite, o meu amigo, pastor Paulo. Deus continue abençoando a sua vida, pastora Rosemary. Deus abençoe a todos aqui, os irmãos de Campos, obreiros. Deus abençoe aqui. Amém? Vocês são obreiros seletos, eu sei disso. Abençoados. Isaías capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 ao 7. E também o nosso pastor Magno de Castro Ferreira, mandou um grande abraço para o pastor Paulo e a todos da Assembleia de Deus em Campos. Amém, Jesus. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e pinheiros. E as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem juízo, eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Sentai-vos glorificando o nome do Senhor. Prezados irmãos, quando o profeta Isaías, em sua profecia de forma de uma parábola, ele traz então aquele povo o conhecimento de que eles estavam errantes perante o Senhor. Israel passava por momentos caóticos na questão moral, na questão de falha religiosa, de ensinamentos tortuosos. Realmente Israel estava fora dos propósitos de Deus. E aqui então Isaías começa a falar de uma forma profética, mais uma parábola. E o versículo 1 se traz a revelação no versículo 7. No versículo 1 diz: cantarei ao meu amado, cântico do meu querido a respeito da sua vinha. E no versículo 7 revela então que a vinha era do Senhor e as uvas bravas eram Israel. Mas eu quero nesta noite trazer aqui uma mensagem prática para a igreja do Senhor aqui em Campos. Diz o texto que o viticultor, ou aquele que preparava a vinha, aquele que tinha um sonho com a sua vinha, primeiro ele olhou e viu que a terra era fértil. Depois ele veio a cerca porque queria que a sua vinha tinha proteção. Eu trago uma verdade prática para os irmãos nesta noite, que o Senhor nos protege com uma cerca especial. Ele tem um olhar diferenciado para cada um de nós. Ele tem um olhar especial e Ele nos cerca para que nós possamos estarmos protegidos e o inimigo não atacar, não chegar e nos destruir, porque nós somos uma vinha especial de Deus. Eu e você somos protegidos pelo Senhor.
O homem que tinha a sua vinha e sonhava resultados com a sua vinha. Primeiro, ele cerca, protege. Segundo, ele limpa e tira as pedras para então colocar as melhores sementes dentro ali daquele lugar, daquele solo. Eu vejo aqui, irmãos, que as pedras, elas atrapalham o nosso caminhar. As pedras são empecilhos para nós seguirmos, e as pedras têm que ser tiradas. Olha o que aconteceu. Lázaro estava 4 dias no túmulo. A primeira coisa que foi feita para que o milagre ali acontecesse: tire a pedra, porque a pedra era um empecilho. Então tire a pedra. Foram lá e tiraram a pedra, e o Senhor então deu ordem, e Lázaro saiu dali totalmente vivo, ressuscitado. 4 dias estavam ali, mas 4 dias depois retiraram a pedra e o milagre aconteceu. Eu não sei quais são as pedras que às vezes está diante de você para que o milagre chegue à sua vida, mas nesta noite eu venho com uma mensagem profética para você: as pedras serão tiradas e você vai receber o seu milagre, os seus sonhos serão ressuscitados para o Senhor Jesus ser louvado na sua vida. Às vezes as pedras são doenças. Às vezes as pedras são situações financeiras. Às vezes as pedras são um sonho de crescimento na sua vida social, na sua vida ministerial. Mas surgem pedras nos seus caminhos, surgem empecilhos. Mas nesta noite eu venho com uma palavra de poder para essa igreja. As pedras serão tiradas e o milagre vai acontecer. Jesus passou pela morte e foi levado ao sepulcro, mas os anjos vieram, retiraram a pedra, e Jesus ressuscitou e saiu do túmulo, como até hoje está lá escrito: ele já não está aqui, ele ressuscitou. A pedra tem que ser retirada. Deus vai retirar a pedra, os seus sonhos serão realizados em nome de Jesus. Outra coisa que fez aquele homem sonhador com a sua vinha: ele plantou boas sementes. O que quer dizer isso? O que nós podemos aprender? Se nós queremos milagres, se nós queremos crescimento, se nós queremos que o Senhor resolva os nossos sonhos, temos que investir, plantar boas sementes, sementes que crescem. Você tem que aprender isso. Quanto mais você semear, mais você vai colher. E quanto melhor a sua semente, melhor será a sua colheita. Aquele homem sonhava ter uma vinha, uvas preciosas, uvas que dariam lucro a ele. Ele vai, planta as melhores sementes naquela vinha, para que pudesse então dar uvas boas, que ele pudesse ter excelentes resultados. Quando você semeia na obra de Deus, quando você semeia no reino de Deus, você colhe os melhores frutos, as melhores uvas para a sua vida. Porque quando você semeia, você colhe. E quando você semeia uma semente boa, você vai colher. Então nesta noite, queridos irmãos, nós aprendemos aqui que quanto melhor você semear, melhor você vai colher. Semeie no seu ministério, semeie na sua vida social, semeie na comunidade onde você mora, semeie na congregação onde você pertence, semeie na vida de alguém, semeie na casa com as suas ofertas.
Plantar sementes é investimento. Toda vez que nós investimos em conhecimento, o resultado é bênção para as nossas vidas e portas que se abrem. Mas ele, olhando a sua vinha, plantou, o que ele faz? Ele edificou uma torre, para que fosse vigiada, para que não chegasse ninguém ali, quebrasse a cerca, adentrasse aquele lugar e pudesse destruir aquilo que ele plantou com tanto carinho. Ele então faz uma torre de vigia. E qual é a torre de vigia que nós aprendemos nesta noite? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda a parte. O vigia está sempre te olhando, por onde você passar, aonde você estiver, o teu caminhar, o teu fazer. Ele está olhando o que você faz, quais as suas atitudes, para que ele possa abençoar. Quando o Senhor olhou para a terra, não viu nenhum justo que pudesse dar a vida por outro. O que ele estava observando, como era o andar de cada um ser humano. Mas nesta noite o Senhor está nos observando aqui, o Senhor está aqui nos vigiando e vendo as nossas atitudes. Qual é o prazer que nós temos na casa do Senhor? Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estamos à casa do Senhor hoje, é por prazer, é por alegria, é para adorá-lo, é para dizer como Ele é bom para nós, que a sua benignidade dura para todos sempre, e a bondade do Senhor está aqui neste lugar. Ele está nos vigiando, e nesta noite, por causa disso, seremos abençoados. E ele foi, construiu um lagar. Por quê? O lagar é onde amassa a uva para colher o vinho. Então, ele, antes que aparecessem as primeiras folhas ali para dar a uva, imediatamente ele construiu um lagar. Ele tinha um sonho, o sonho do resultado do seu trabalho. Deus tem investido em cada um de nós. Ele nos tem feito uvas boas, e estas uvas boas ele espera resultado. Cada um de nós devemos apresentar o nosso resultado. O seu serviço, o teu trabalho não é vão, Senhor. Cada atitude que você faz, o Senhor está olhando, está respondendo. Eu vi um vídeo, talvez alguns irmãos possam até ter visto, testemunho de um pastor, que ele foi pastorear uma igreja. Ele ainda estava ali há pouco tempo, não conhecia todos os irmãos. E tinha um deles, que era um obreiro, muito simples ao falar, mas ele tinha recursos financeiros. E aquele irmão sempre era o primeiro a chegar na igreja. E ele chegava e começava a limpar os bancos da igreja e dar brilho. E o pastor ficava observando e dizia assim: nós temos aqui muitos obreiros. E por que esse irmão que já não é um novo, não é um garoto, já tem uma certa idade, e todos os domingos, as quintas-feiras, terças-feiras, ele chega cedo na igreja e começa a dar brilho no banco? E aquilo começou a lhe incomodar, porque ele sabia que aquele irmão tinha um certo prestígio na cidade, tinha também certos recursos
sempre se destacaram. E um belo dia, o pastor chegou, a igreja estava vazia, ele chegou e lá na porta ele enxergou aquele irmão que estava de joelhos, próximo ao púlpito e dando brilho nos bancos. E ele se incomodou e disse: eu vou lá falar com aquele irmão para não fazer mais isso, deixar que outros obreiros façam. Não será bom para ele estar fazendo isso, devido que ele já não é mais tão novinho, e também porque nós temos outros obreiros para fazer isso. E o pastor foi aproximando para falar com ele. E quando o pastor chegou, assim por trás dele, estava de joelhos ali, limpando, dando brilho, o pastor escutou dizendo, aquele homem dando brilho e fazendo uma oração. E dizia aquele irmão ali ao Senhor, disse: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por causa das tuas vitórias que tu tens me dado. E por isso eu estou aqui, Senhor, fazendo isso com prazer na tua casa. Para que quando os teus filhos chegarem, aqui os bancos estão brilhando, todos limpinhos, para eles sentarem. Ó Senhor Deus, eu te agradeço porque tu tens me feito forte, tem me dado braços fortes, tem me dado a alegria do teu Espírito Santo. Eu faço isso, Senhor, com prazer. Ó Senhor, receba o meu trabalho, porque eu faço isso com alegria. O pastor disse: agora eu não posso falar mais nada. Não posso dizer mais nada. O pastor deu meia volta e deixou lá o irmão fazendo o trabalho dele. O que é isso, irmãos? É o resultado daquilo, da obra que nós colocamos na presença de Deus. Nós colocamos a nossa vida, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos as nossas ações, tudo na presença de Deus. Uma certa vez, um pastor estava fazendo um convite e disse: olha, nós vamos fazer agora, todos aqui vão plantar, vai colocar aqui uma semente na casa dele, uma oferta alçada, mas o pastor falava: é uma semente. E vieram um grupo de irmãos à frente e colocaram ali na salva as suas sementes. E de repente, uma menina pequena, de 4, 5 anos mais ou menos, pelo corredor, e chamou o obreiro que estava com a salva na mão: traz aqui. E todos pensaram que talvez a mamãe, o papai, deu um dinheiro, uma oferta para ela levar. E quando ela chegou, ela pediu: olha, o senhor pode colocar essa salva aqui no chão? O obreiro ficou assim, não entendeu bem, mas abaixou até o chão. E quando isso, ela subiu sobre a salva e disse assim: Senhor Jesus, eu não tenho uma moeda para te dar, mas eu te dou como oferta a minha vida. Então, irmãos, quando nós fazemos isso, nós preparamos o lagar, porque o resultado vem. Ó irmãos, quantas vezes nós oramos, pedimos a Deus para Ele nos dar a vitória, mas nós não preparamos o lagar, que é a produção do resultado daquilo que nós estamos plantando. Então, irmãos, se você quer uma bênção, entre a ação, prepare o seu lagar, porque o resultado virá. Verdade, Deus. É como aquela pessoa que está desempregada hoje. Foram vários testemunhos que estavam aqui, mas a pessoa está desempregada, mas não prepara o lagar, quer dizer, não prepara o currículo, não prepara também conhecimentos para aquele trabalho que ele quer exercer. Ele só fica construindo, mas não prepara o lagar para o resultado. Mas quando ele prepara o lagar, o resultado vem, e uvas boas serão dadas à sua vinha. Você pode glorificar a Deus por isso, glorifique. É glória para cima, vitória para baixo. 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 Glorifique o nome do Senhor. Deus está nessa casa. O homem sonhou com a sua vinha e preparou toda aquela vinha, mas ela não deu uvas como ele esperava. Deu uvas bravas. João capítulo 15, verso 1 diz que
Jesus é a nossa videira verdadeira. E nós estamos. Se o Senhor é a videira verdadeira, e o Senhor Jesus, o meu Pai, é o agricultor. Com isso, o Senhor Jesus estava falando o seguinte: se eu sou a videira verdadeira, vocês vão dar uvas boas, porque aqueles que estão ligados no homem da Galileia, naquele que é a videira verdadeira, uvas boas eles darão, porque a sua vida será transformada, a sua vida terá a eficácia do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Diz que nós devemos permanecer em Deus. O que é isso? É crescimento. Aleluia. Quando você permanece em Deus, você tem crescimento, porque Ele é o Pai, e quanto mais estamos perto do Pai, mais sabemos qual é a vontade do Pai. Quanto mais estamos perto do Pai, recebemos o abraço do Pai, recebemos o aconselhamento do Pai, recebemos o carinho do Pai. E nesta noite nosso Pai está aqui para nos abraçar, para nos dar caminho, para nos dar unção, para nos dar força e graça para seguirmos aquilo que estamos esperando. É crescimento. E muitas das vezes nós não pensamos assim, em crescer. Quando estamos falando de obreiros, às vezes o obreiro que é trabalhador diácono, ele não tem uma visão de águia ou uma visão de crescimento. Certa vez eu cheguei numa igreja e perguntei a um irmão qual era a função dele. Ele disse, baixou a cabeça e disse assim: pastor, eu sou um simples diácono. Eu olhei para ele e falei: como é que é o negócio? Simples diácono? Irmão, eu devia bater o peito, levantar e dizer assim: eu sou diácono da casa do Senhor. Porque ele não sabia o quanto era importante ser diácono na casa do Senhor. Ele não sabia que diácono quer dizer servo. É diaconia, é servo, é se colocar pronto a servir na casa de Deus. E ele disse que era um simples diácono, porque a visão dele, ele estava olhando para os outros como superiores, e ele sentia inferiorizado. Não, eu falei: irmão, não diga mais isso. Bata no peito e diz: eu sou diácono da casa. Aleluia! Porque o irmão vai ver o que vai acontecer na sua vida. Permanecer em Deus é crescimento. Permanecer em Deus é ter responsabilidade humana. Deus nos deu vários fatos, Deus nos deu vários milagres, Deus nos deu grandes coisas para que nós possamos crescer nele e termos a responsabilidade humana de permanecer em Deus. Essa decisão é minha, é sua, de permanecer em Deus. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós, morreu na cruz, para que nós fôssemos salvos. E é toda a decisão em segui-lo fielmente sou eu. Eu que decido se vou seguir ou não, porque a parte que Deus ele fez. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Quando diz que porque sem Deus nada podemos fazer, aí é uma ação da soberania de Deus. Ele está dizendo para cada um de nós: creia em mim, se fortaleça em mim, fique em mim, porque sem mim nada podemos fazer. Sem a presença de Deus somos falhos. Sim, mas sem a presença de Deus podemos cair, mas com a segurança que Deus nos dá, nós seguimos em frente. As lutas vêm, mas nós estamos de pé. As doenças vêm, mas nós estamos de pé. Falta dinheiro, mas estamos de pé. Falta a alegria, mas estamos de pé, porque a alegria vem do Senhor. É Ele que nos dá
Glorificado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. Aleluia, Deus. Salmo 139 diz o seguinte: o Senhor, Ele me sonda, Ele conhece o meu sentar, Ele conhece o meu levantar, conhece o meu pensamento, certo o meu andar e o meu deitar. Ele está dizendo aqui então que o Senhor tem todo o cuidado especial e conhecendo-nos até o nosso pensamento, Ele pode agir na nossa vida de uma forma extraordinária. Irmãos, as bênçãos do Senhor, eu costumo dizer que ela vem por cascata. Imagine, irmãos, se de uma noite por dia uma pessoa que não tem assim como agir com dinheiro, com grandes quantias de dinheiro, ele não tem esse costume, e de uma noite por dia ele sai praticamente do zero e vai ter grandes fortunas, ele vai se perder. Aí o que Deus faz? O que Deus faz é o seguinte: você dá a ele uma lista de necessidades, como hoje até o pastor colocou aqui uma lista que as pessoas vão colocando seus pedidos. E o Senhor olha e quer lhe abençoar, Ele decide abençoar, da sua soberania, decide lhe abençoar. E Ele faz o seguinte: Ele vê que você está necessitando de várias coisas. Aí o que Ele faz? O Senhor dá uma bênção pequena para você. E você vai, dobra os joelhos e diz: Senhor, eu te agradeço. Não mereço, mas tu estás ouvindo a minha oração, já está aqui dando a minha bênção. Olha, essa minha bênção já aqui está nas minhas mãos. E o Senhor olha lá assim e diz assim: meu filho ou minha filha é grato. A gratidão está tocando o meu coração. Eu o abençoei, respondi a sua oração, está lá e agradeci. Aí o Senhor diz: olha, realmente ele sabe receber a bênção, ele tem noção do que é ser grato. Aí o Senhor diz: agora eu vou dar uma bênção maior. E entrega a ele uma bênção maior. Ele olha e diz: Senhor, eu não mereço, Senhor, mas tu és muito misericordioso. Tu não tens olhado para as minhas falhas, mas está abençoando a minha vida. O Senhor olha e diz: muito bem, está agradecido. És um agradecido, tem gratidão, conhece a minha soberania, a minha vontade. Prepara que vai vir mais. Prepara que vai chegar mais. Aí o Senhor pega uma bênção bem maior e entrega a ele: toma, meu filho. Ele recebe e diz: como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso. Deus está abençoando a minha vida, está respondendo as minhas orações. E assim ele vai recebendo as bênçãos. Daqui a pouco aquele irmão está tão abençoado, tão agradecido, que as pessoas olham para ele: como ele conseguiu, como ele chegou a esse ponto, como ele conseguiu todas essas coisas, por uma coisa bem simples: é receber, agradecer, receber, agradecer, receber, agradecer, receber, agradecer, receber, agradecer, e as bênçãos virão sobre a sua vida. O Senhor, Ele está pronto para nos guardar de todo mal. Eu gostaria aqui de 4 irmãos voluntários aqui para me ajudar a pregar. Gentileza. O senhor. Vou pegar aqui 2 desse lado. O senhor, por gentileza. E aquele lado? Olha, 4. Então eu vou ficar aqui no meio. Olha, 2 aqui, 1 de cada lado. Pode ser aqui na minha frente. Aqui, do meu lado. Obrigado, olhando. Glória a Deus. Pode ir. Também. Isso. Olhando para lá. O senhor fica olhando para lá. Queridos irmãos, para que os irmãos entendam, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim.
E como eu disse que o Senhor nos conhece, nosso sentado, o nosso levantado. E Ele nos cerca, como eu disse, por gentileza, um pouquinho mais para cá. E nós vivemos constantemente sendo atacados. Mas o que acontece? Se alguém vem e me empurra para a frente, o grande general, ele aqui agora vai representar o grande general dele. O grande general que está à frente das batalhas, ele não deixa que as setas me atinjam, e quando eu vou, ele está me guardando e me sustentando. Deus é o nosso escudo, é o nosso procel, ele não vai deixar me cair. Mas se eu for atacado e vou para trás, eu também tenho a segurança. Deus já está me guardando e também me resguardando. Mas pastor, e se eu for cair para o lado, se eu for para um lado, se eu for para o outro, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, meu Deus! É isso que está acontecendo nesta hora. É isso que acontece quando você está no seu trabalho. É isso que acontece quando você está aqui na igreja. É isso que acontece quando você está fazendo as suas tarefas diárias. Deus está do teu lado. Deus está como um general te guiando, te sustentando e dizendo para você: essa luta não é tua, essa luta é minha, e o Senhor sempre ganhará. Eu vou partir para o encerramento, mas eu quero aqui dar um testemunho. Hoje também é um culto de ensino, mas é um culto de vitória, é um culto de bênção, é um culto de resposta. Eu quero dar um testemunho. Irmãos, eu sou filho de pastor. E quando eu tinha 10 anos, eu fiquei enfermo. Fui para o leito de enfermidade. E lá fiquei por algum tempo. Não me levantava. E um belo dia, o médico que estava cuidando de mim, lá na minha casa, doutor Orlando, que na época era tenente da Academia Militar das Agulhas, gente, meu pai trabalhava lá dentro, na AMAN. E o médico, chegando para passar, né, os remédios, aquela coisa toda, meu pai chegou e disse assim: doutor Orlando, eu queria falar com o senhor uma coisa muito séria. O doutor: pode falar, meu senhor. Por favor, diga-me o que está acontecendo com meu filho, porque ele não consegue andar. A gente pode ver uma agulha na perna dele e não sente nada. E o médico falou: meu senhor, tu quer realmente saber que é verdade? Pois claro, seja o que for, mas fale, por favor. E aí o doutor Orlando disse a ele: olha, seu filho está paralítico, seu filho não vai andar mais. E eu estou aqui acompanhando porque a paralisia dele está um tanto estranha, porque ela não está atingindo somente as pernas dele, mas os braços também estão sendo atingidos. E talvez esse menino vai ficar com problemas mentais, alguma dificuldade. Com outras palavras que a gente conhece aí no popular, ele vai ficar retardado. É isso que o médico está dizendo. As lágrimas brotaram no rosto daquele senhor pastor. E o médico diz: agora que você está sabendo, arruma uma cadeira de rodas para ele, que ele pode ficar assim, deitado assim, tem que tomar sol. Deu as orientações. E foi-se embora. E eu continuei lá. Até que um dia, uma irmã do círculo de oração, essas irmãs abnegadas, e quando dobra os joelhos, o Senhor já fica atento, porque vai ter um pedido e vai ser atendido. Glória a Deus. Aquela irmã
Alzira Sacramento, já passou do Senhor há muitos anos. A irmã Alzira Sacramento chegou após uma escola bíblica dominical lá na casa de meu pai. Eu estava deitado lá no quarto. Eu vi quando ela chegou e ela perguntou ao meu pai: pastor, como está o Davi? E meu pai, chorando, disse: irmã Alzira, segundo o médico, ele não vai andar mais. Eu vou conversar com o pastor. Na época era o pastor lá da igreja, era o pastor Joaquim Cardoso, que é cunhado, que passou para o Senhor, cunhado do saudoso pastor Nicodemo de Zaloreiro. Eu vou conversar com o pastor Joaquim para ver se faz uma campanha na igreja para comprar lá uma cadeira de rodas, para que eu possa levar o Davi, porque ele gosta da igreja, ele gosta de estar na igreja. Aquela irmã Alzira tinha tanta comunhão com Deus que ela não deu resposta, olhou só dentro dos olhos do meu pai e disse assim: o que Deus falou. E meu pai virou: Deus ainda não falou nada. Aí silêncio. Ela disse: então, olha como aquela irmã tinha autoridade de Deus. Ela disse assim: nós vamos orar e Jesus vai cuidar. E fui até o quarto onde eu estava, chegando lá, meu pai e minha mãe. Ela virou e disse assim: Davi, você sabe orar, então você vai orar junto comigo. E Jesus vai te levantar. E quando aquela irmã, já era uma senhora na época, já tinha um pouco de dificuldade de se colocar de joelhos, ela se apoiou na cama e dobrou. Quando ela tocou o primeiro joelho no chão, o Senhor a usou e disse assim: eu vou curar agora, e chama esse menino para o ministério do ensino, do cântico e da palavra. E disse para meu pai: a paz do Senhor. Meu pai pastor, mas diante da situação que ele está passando, ele vira para a irmã e disse: se ela não vai orar, ela virou para o meu pai e disse: pastor, o Senhor já deu a resposta, estou indo embora para o ministério. Passaram-se 10 minutos, eu parali. Passaram-se 20 minutos, eu deitado da mesma forma na cama. Mas quando completaram-se 30 minutos, lá estava deitado. Como eu não mexia a perna, não sentia nada, de repente ela começou a tremer e bater, como se fosse uma palpitação. E naquele incômodo eu dobrei a perna. Quando eu fiz isso, eu falei: o Senhor me curou. Aí, queridos irmãos, eu já fiquei alegre. Meu pai e minha mãe estavam lá já almoçando na cozinha, não sabia o que estava acontecendo, era só eu e Deus ali. Eles não sabiam o que estava acontecendo. No quarto, o Senhor estava me visitando, eles lá na cozinha almoçando. Aí eu pensei comigo: se a perna já dobra, quem sabe eu consigo agora me sentar na cama. Com jeitinho eu fui e consegui sentar. Quando eu vi que eu estava sentado, eu falei: eu vou ver se a perna está firme. Bati, eu senti que ela estava firme. Falei: se ela está firme, eu posso me levantar. Postei, levantei com muito cuidado, coisa que eu já não fazia há bom tempo. Eu estava em pé. Falei: se eu consigo me levantar, eu consigo caminhar. Dei o primeiro passo com medo, a perna obedeceu. Dei o segundo passo, a perna obedeceu. Dei o terceiro passo, aí eu fui direto para a cozinha. Quando eu cheguei por trás do meu pai, que ele sentiu o movimento, ele olhou para trás, ele arrumou o prato, caiu no chão, e ele levantou e disse: Deus respondeu às nossas orações. Mas o Senhor disse: eu vou curar agora. Foram 30 minutos, eu não sei qual o tempo do seu milagre, mas talvez esteja chegando, mas o Senhor disse: eu vou chamar para o ministério do ensino, do cântico e da palavra. De ensino, eu comecei a lecionar a escola bíblica dominical. Hoje eu sou professor de seminário, até coordeno o seminário IB lá em Marechal Hermes. Mais uma parte da profecia, porque quando Deus fala, irmão, Deus cumpre tudo. 1978, pastor Paulo, eu estava entrando no estúdio para gravar um LP, aquele antigo disco, né, de vinil, O Idioma de Fogo.
cumprindo ministério do cântico. E para que as palavras do Senhor concretizassem, e que vocês saibam que quando Deus fala, Ele cumpre. Ele disse: eu vou chamar para o ministério da palavra. E hoje eu estou na Assembleia de Deus de Campos, cumprindo mais uma parte da profecia. E até paraquedista eu estou servindo a brigada paraquedista, só para envergonhar o diabo. O diabo disse: olha, você vai ficar numa cadeira de roda. Se algum dia você for à Assembleia de Deus de Campos, você vai entrar numa cadeira de roda. O Senhor disse: não, ele vai entrar pulando, saltando e dizendo que eu faço milagre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Seja uma uva boa e não uma uva brava na presença do Senhor, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado. Que tipo de uva?